E aí, fotógrafas, bem-vindo a essa aula do Avance na Fotografia, numa série de aulas sobre fotografia sem enrolação. Então, hoje você vai saber sobre temperatura de cor, como você pode usar nas suas imagens, alterando a temperatura na sua câmera, no ambiente. Então, vou mostrar aqui com exemplos de fotos, mas primeiramente eu vou explicar a teoria em relação a como você vai entender os tipos de cores, tipos de temperatura que se forma em cada momento com luz natural ou com luz artificial. Meu nome é Pedro Ponte, aqui na Fotografia Sem Enrolação você vai saber agora sobre temperatura de cor. Para ficar claro, temperatura de cor, white balance é a mesma coisa, tudo bem? Então se você ouvir uma coisa ou outra, é a mesma coisa. White balance, balanço de branco, temperatura de cor, tudo bem? Então, já que ficou esclarecido, como toda temperatura, existe uma numeração. E nessa numeração, nós medimos o tipo de cor, o tipo de temperatura. Porque em cada luz vai existir uma temperatura de cor. O balanço de branco é diferente. Então, o que seria nisso? E como nós identificamos dessa forma? Tanto por símbolos ou pela numeração. E cada um pode associar de uma forma diferente. Em algumas câmeras existe essa configuração que está aqui, ó, WB, que é o White Balance, e tem a nuvem e a sombra, no qual seria o nublado e a sombra, né? O dia ensolarado, e lembrando que aqui fica um pouco mais azulado, mas isso vai depender em relação à luz, tá? Por exemplo, o nublado é correto, mas a sombra vai depender, porque dependendo de como está o sol, de repente o sol pode estar no pôr do sol, então a sombra pode ficar um pouco mais amarelada e não tão azulada, ok? É isso que nós temos que entender em relação à luz, o tipo de luz e como ela está, se for uma luz natural ou até mesmo uma luz artificial, tudo bem? Então, quando está um dia ensolarado, aqui ao meio-dia, ela fica basicamente numa luz branca. Uma luz de flash, a mesma coisa. Um branco azulado, um pouco, bem pouco. E uma luz fluorescente se torna uma luz esverdeada. A luz tungstênio, amarelada. E essa luz avermelhada, normalmente é a luz do pôr do sol ou de uma vela. E a amarelada pode se tornar no nascer do sol ou quando o sol ainda está um pouco alto, antes do pôr do sol. Ok? Então, basicamente é isso. Seria o sol alpino, vem descendo aqui em relação a... seria umas 3, 4 horas. E aqui já se torna umas 5, 5 e meia, até o pôr do sol umas 6 em algum lugar. Em alguns lugares vai depender, variar em relação aos horários. Tudo bem, então já entendemos em relação aos símbolos. Agora vamos às numerações da temperatura de cor. Então vamos do menor para o maior. Vamos ter exemplos em relação à foto para você ver melhor, entender como você vai usar em cada situação. Mas não uma regra. Você tem que fazer o teste e ver o que é melhor para você. Ok? É isso que importa. Então vamos lá. A numeração do 1000 a 2000, caso você use no manual, essa seria a numeração. E é muito importante você saber disso. Qualquer coisa pode tirar o print para você ter como uma guia de bolso. Tá? Esse aqui está num e-book gratuito do Saída Automática e Fotografia no Manual, uma sobre técnica básica para você entender melhor de como fazer um efeito sem utilizar qualquer tipo de Photoshop. Ok? Então, é o seguinte. Vamos do menor para o maior.
1000 a 2000 se torna a luz avermelhada, quando você quiser, que está aqui, ó, luz de vela. 2500 a 3000, luz doméstica. Então essa numeração aqui facilita. Quando está a luz de sol ou a luz de flash, como usar a luz de flash? 5000, 5,5 a 6000, né, até 7000, vamos dizer que é aceitável em relação a essa temperatura. E como está aqui, luz eletrônica, que é o flash, né, luz média, né, que é o flash eletrônico, luz média e luz ao meio-dia. Isso ajuda muito na hora de você fazer fotos e entender como usar, porque nossos olhos automaticamente ele já faz essa alteração com o cérebro, né? Já identifica, então ela faz essa alteração. A câmera não, ela não tem essa inteligência em relação a isso. Então nós temos que saber como fazer essa alteração e usar a nosso favor. Então veja, vou mostrar aqui com exemplos simples de fotos tiradas por mim, de como eu usei em cada imagem. Então, começando por essa, estava ao pôr do sol, sendo que o sol estava um pouco mais alto, então por isso que está mais amarelado aqui, e pode perceber que está mais alaranjado em relação aqui, ó, aos lados, porque não está tão próximo ao sol. E quando vai descendo, né, uma outra situação de luz, quando está um pouco mais baixo, ele fica um pouco mais alaranjado, principalmente quando há nuvens, que acaba interferindo e modificando, suavizando a própria luz do sol, que é muito forte. Então o melhor momento é o pôr do sol para se ver diretamente. E esse é quando já está, como pode ver, né, esse ponto já na metade, então ele fica bem alaranjado naquela temperatura de vela, né, de 1000 a 2000. Foi com uma pessoa no qual eu consegui fazer essa fotografia num entardecer. Usei a temperatura de cor de sombra, no qual eu queria comentar, né, vai depender desse tipo de luz, usei como sombra. E até mesmo porque eu usei como manual, então ficou 7000, exatamente. Então aumentou e melhorou em relação a isso. Um outro exemplo de foto utilizada com a luz quente. Lembrando, existe algum estilo de fotografia que muitos utilizam em relação à luz quente e luz fria. Eu uso particularmente cada foto, para mim tem uma situação. Quero contar uma história, quero passar, transmitir um sentimento, uma emoção em relação à imagem, aquela imagem. Então isso aqui é a mesma coisa, formar uma delicadeza, leveza, naturalidade, porque eu acho que minha identidade é isso, mostrar naturalidade e espontaneidade nas imagens, nas fotos, para trazer emoção, como eu disse antes. Então esse é um exemplo de luz quente. Agora eu vou mostrar com temperatura fria. Um outro exemplo de foto com ensaio fotográfico, sendo que eu usei essa temperatura fria, eu modifiquei para uma luz que já que estava amarelada, utilizei a fluorescente, então ela modificou essa minha imagem. Às vezes eu gosto de usar muito, eu uso até mesmo a tungstênio para fazer essa alteração de cor. Um outro exemplo direto da câmera, essa aqui é a mesma coisa, fotos são feitas direto da câmera. A única edição que eu faço é o que? É de pele, um realce um pouco mais de luz, mas em relação à cor, a esse azulado aqui, foi a mesma coisa. Até ela ficou impressionada por ver, que falou, pô, como ficou azul já que é branco? É a mesma coisa, para dar esse efeito, pelo fato dela estar com uma roupa vermelha, então eu queria dar essa combinação, esse efeito de azul e vermelho, aquela cor complementar, no qual vou fazer uma aula futura sobre cores marcantes 2.0, porque eu já fiz uma, então mais de 200 pessoas já assistiram, então eu vou fazer uma nova, vou atualizar, mostrando em relação à combinação das cores.
Então por isso que eu consigo utilizar dependendo em vários casos. Normalmente é à noite, é quando tem uma luz artificial, eu consigo fazer essa brincadeira. Mas tudo é questão de teste. Esse aqui foi um dos últimos ensaios que eu realizei na rua, no qual usei o mesmo efeito, né, de luz, de temperatura, de cor, para poder fazer esse azulado aqui no background, né, no fundo da imagem. Eu usei a luz do flash para poder iluminar o rosto, simples assim, sem a luz do flash do celular, tá? Não foi flash TTL não, foi luz do flash manual aqui do celular. Por isso que às vezes eu nem consigo fazer stories ou mostrar o bastidor, porque eu estou usando ela como iluminação. Então eu estou fotografando e usando uma luz, né? Sempre auxiliando, preenchendo. Ou uma falta de luz, eu uso o flash do celular, ok? Fica uma dica para você que fotografa pessoas e precisa preencher uma luz ou uma sombra, suavizar uma sombra. Aqui a mesma coisa, fiz a alteração de temperatura de cor na própria câmera e aumentei a exposição, ficou super exposta. Eu deixei assim diretamente da câmera. Então eu queria mostrar o que? Um pouco mais azulado, pelo fato de estar um branco, mostrar uma questão de fantasia, da mesma forma que essa imagem. Quis deixar bem impactante, super exposta, dessa forma, tá direto da câmera. Eu poderia diminuir a exposição? Poderia, mas eu preferi dessa forma, contando uma história que já que era um editorial, contemplando, né, contando uma história, fazendo com que não tenha um estilo diferente, ou até mesmo luzes diferentes, ok? É a mesma coisa, já que eu estou contando uma história. Aqui é a luz do sol alpino, no qual temos que usar uma luz correta em alguns casos. Aqui é a mesma coisa, não teria o porquê eu fazer uma alteração de cor, sendo que, por exemplo, a girafa, eu não posso alterar a cor dela, ou do fundo, poderia até fazer um efeito, um pouco de cor, mas aqui nessa foto eu queria mostrar o mais natural possível. Então, nesses casos, onde você quer mostrar o real, sem dar um efeito em relação a alguma imagem, você tem que saber utilizar o balanço de branco correto. Essa aqui é a mesma coisa, foi uma das últimas fotos. Entendendo a luz, você consegue fazer qualquer foto boa. Essa é a sacada. Entenda a luz, veja como está vindo a luz. Daqui é a mesma coisa, ó. Se você perceber, a luz está vindo de lá para cá, está iluminando, fazendo meio que um contra-luz aqui. O ambiente é iluminado, então, né, consegui fazer o desfoque bem aberto, o diafragma, e com isso a velocidade muito alta, porque a borboleta não parava de voar. Então foi difícil fazer, foi um desafio, mas consegui. É isso que importa, e bem focado. É isso que é o mais importante. Tenha foco que você vai conseguir chegar lá, conseguir o que você quiser. Persistência. Aqui é um outro caso de luz alpino, luz do sol ao meio-dia, mesma coisa. Aqui eu queria mostrar a naturalidade sobre o lugar, sem alterar a cor. Aqui é uma luz artificial, da mesma forma, era uma luz fluorescente, no qual eu utilizei o tipo de cor como fluorescente, para não mudar e não alterar a cor do boneco, já que é de quadrinhos, né, de desenhos, então não teria o porquê fazer essa alteração. Aqui é a mesma coisa, quando eu fui fazer uma foto de longa exposição, estava sem tripé ainda, mas mesmo assim consegui fazer essa foto, sendo que é uma luz tungstênio, aquela luz amarelada, que da mesma forma que eu disse antes, eu não quis alterar, eu quis mostrar o natural da cidade em relação a isso, né? E como eu fiz essa estrela,
né, que algumas pessoas podem perguntar em relação a essa luz aqui. Como fazer essa estrela aqui? Isso é brincando com o diafragma. Brinque com o diafragma que você vai descobrir em relação a isso, né? Deixe o diafragma bem fechado que você terá esse resultado. É isso, ok? Então, com essas dicas simples e sem enrolação, da melhor forma possível, eu quis mostrar para você a temperatura de cor, apresentar de como você pode usar, dar efeito sem usar uma edição com preset, né? Muito preset. Então você pode fazer esse efeito direto da câmera. Dependendo da luz, você consegue fazer vários efeitos e do contexto, né? De como você quer fazer, se é um ensaio fotográfico, se é uma foto de paisagem, o que seja. Até uma foto do pôr do sol, que é aquela que eu tinha. Eu tenho uma foto de mudança de temperatura de cor, até mesmo esqueci de colocar aqui na seleção de imagem, no qual o céu estava azul e o sol estava mais avermelhado, não estava tão alaranjado ou amarelado. Então, brinque. Eu fiz um teste fotografando uma mata, né, com a temperatura de cor. Usei até o customizado. Deixei até o personalizado e também no modo automático para ver a diferença. Alguns ficaram mais verdes, mais nítidos, independente da luz, independente da cor. Você pode deixar mais verde, mais amarelado, só mudando a temperatura de cor. Então, até mesmo você fotografando branco, se você mudar a temperatura de cor, pode ser com a luz do sol ou com uma luz artificial. É esse teste que você tem que fazer e ver o que fica melhor para você, para virar um estilo fotográfico e para você saber usar em qualquer ambiente. É isso que importa. Tudo bem? Então segue essa dica. Nessa pequena aula aqui da fotografia sem enrolação, minissérie de aulas do Avance na Fotografia. Ok? Se você gostou, curte, compartilha, comenta abaixo o que você achou. Manda para um amigo que precisa, que sabe, ou que quer atualizar para entender melhor. E se você quiser baixar o e-book gratuito, né, do Saia do Automático, que esse é o último assunto, né, que tem no e-book, no qual, se você não sabe fotografar no manual, esse e-book é para você. E tem outros, né, no qual eu fiz sobre equipamentos e alfabetização visual, no qual futuramente eu vou passar para vocês saberem, entenderem melhor o passo a passo da fotografia. Tudo bem? Então, marca o amigo, comenta abaixo e se inscreve no canal aqui na Fotografia Sem Enrolação.